Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma aula, mais uma aulinha para vocês. Uma aulinha aqui no Easy Water, nossa terceira aula, mostrando passo a passo como você utiliza essa planilha aqui, né? Muitos aí que utilizam essa planilha gratuita. É só você ir lá no Google, pegar essa planilha e baixar aí no seu computador, tá? Lembrando que, galera, uma coisa bem importante, né, antes de a gente começar, é que a gente pega, né, a unidade em metros, né? A unidade métrica, né? Se você for lá no site, você vai ver que tem outras unidades, né? Mas a gente não pega as outras unidades, a gente só pega essa métrica porque a gente consegue usar litros, enfim, dá pra gente usar de uma forma mais tranquila que você entenda, né? Porque as outras unidades, né? Talvez você não entenda muito bem como que elas funcionam na prática, né? Você vai ter que converter e tal, mas aqui a gente vai usar essa planilha métrica, tá? Galera, só lembrando o seguinte, né? Essa aula eu vou mostrar para vocês como fazer o perfil de uma cerveja tipo Stout, Imperial Stout, Russian Imperial Stout, tanto faz, né? Qual cerveja você vai fazer. E essas dicas aqui, elas vão ser em geral para todas as cervejas escuras, né? As Dark Beers. Então, se você quer fazer cerveja escura, você quer aprender quais são os detalhes que você precisa se atentar, né? O que pode ferrar com a sua cerveja, literalmente na braçagem ou lá na frente. As coisas que você deve se atentar em relação à sua água, tá? Aqui, lembrando que essa série de vídeos, né, sobre água, a gente não está falando da receita específica, né? Que tipo de malte você vai usar, essas coisas do tipo de lúpulo, não é isso. Aqui a gente está se aprofundando em água, né? Então, qual que é a água perfeita que vai sustentar o estilo da sua cerveja, né? Como você está vendo aqui, são 20 lives que eu já fiz, 20 aulas, né, completas. Cada uma, em média, tem 1h30, tem umas que tem 2h30, enfim. Mas, em torno, deve ter mais ou menos umas de 20 a 25 horas, tá? De aula já, só sobre água. Então, assim, não é algo simples. Se fosse algo simples, teria sido em torno de 1 hora no máximo, mas você está vendo aqui que dá para identificar meses e meses falando sobre água, tá? Mas eu queria chegar no ponto com vocês, que é utilizar as planilhas cervejeiras. Lembrando que essas planilhas, elas é difícil você achar uma planilha cervejeira que seja mais completa. Por quê? Porque eles não disponibilizam de forma gratuita. Você pode até achar uma que seja paga, tá? Ou uma que tenha dentro das cervejarias que eles mesmos desenvolveram, e aí você não vai ter acesso, a não ser que você trabalhe nessa cervejaria. Mas, de modo geral, é um pouco difícil você achar uma planilha que seja um pouco mais completa, tá? Existem algumas, eu pretendo passar algumas delas aqui também, te ensinando, né? São planilhas gratuitas, né? Eu quero trazer também algumas dessas planilhas que são pagas, que tem a versão um pouco mais atualizada, né, com um pouco mais de detalhes. Então, eu quero trazer para vocês, para ensinar um pouco mais de detalhes sobre como você pode ajustar os seus parâmetros de água cervejeira, tá? Porque esses aqui que a gente tem, né, esses aqui que vêm, que são um pouco limitados, né? Por mais que a gente possa mudar alguma, por exemplo, que a gente não pode mudar o ácido lático, vamos supor, né? Então, a gente tenta mudar essas coisas, né, em algumas outras planilhas. Então, só para vocês terem ideia, né? Se você for olhar a aula 15, que a gente fala sobre o perfil ideal de uma Imperial Stout, a gente utiliza 4 modelos para a gente poder calcular, né? Que é alguns modelos de alcalinidade Z, alcalinidade residual Z, enfim, método de Kullback, utilizando bicarbonato de sódio, utilizando hidróxido de cálcio, enfim, tem algumas variáveis que a gente utiliza que é muito mais completo do que você utilizar essa planilha, do que você confiar nessa planilha, né? Porém, é um pouco mais aprofundado, né? Para você ver essa aula, você tem que ter visto, né? Por exemplo, essa aula 7 aqui, por exemplo. Então, são algumas coisas que você precisaria aprender antes para poder assistir algumas dessas aulas. É lógico que eu posso considerar que você talvez seja novo aqui ou nova nessa aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar explicar de forma simples algumas coisas, porém, como foram mais de 20 horas de aula, tem coisa aqui que se você não entender tá tudo bem. Depois você tenta voltar nas aulas para você poder ver. Essas aulas, elas ficam em torno de 1 semana no ar, tá? Essa aula que você está vendo aqui fica em torno de 1 semana no ar. Infelizmente eu não libero as aulas, mesmo se você me pedir, tá?
porque elas ficam uma semana no ar, de forma totalmente gratuita, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Porém, é como se fosse uma penalidade para você que só fica pesquisando bobagem na internet, só fica pesquisando diquinha na internet. O dia que der um clique em você, que você começar a pesquisar conteúdo de verdade, para você se profissionalizar, para ajudar na sua carreira profissional, aí você vai ver o tanto que você estava utilizando a internet de uma forma errada, tá? E talvez a minha live seja uma dessas coisas que possam te ajudar, tá? Você despertar. Não estou falando que as minhas lives são as melhores, mas que eu tenho certeza que esse conteúdo de água cervejeira que é o melhor conteúdo da internet, é o melhor conteúdo que você vai achar, tá? E mais, assim, de forma totalmente gratuita toda semana. Porém, como eu te falei, fica uma semana no ar, essa live, fica uma semana só no ar, e depois ela sai do ar e vai para dentro da minha comunidade Furinho de Cerveja, que é onde eu coloco essas lives. Então, se você for no meu canal do YouTube agora, as lives não vão estar lá. Vai ter uma ou outra que eu deixei disponível para você ver a aula, né? Enfim, eu vou deixar uma ou outra disponível, mas todas vão para dentro da comunidade e é uma comunidade paga, tá? Por quê? A gente tem que filtrar quem não quer e quem quer, tá? Não é qualquer pessoa que vai entrar lá só para ficar sugando. Enfim, você tem que entrar lá para colaborar também com a sua experiência. Eu quero conectar cervejeiros e cervejeiras que mais sabem sobre cerveja no Brasil para a gente poder falar sobre cerveja no alto nível. Para a gente falar de uma forma diferente, para a gente conversar de uma forma diferente, tá? Então, assim, não importa se você está começando ou se você é super avançado, está há 20 anos no mercado, 30, 40 anos no mercado de cerveja, não importa. O importante é todo mundo ter a mesma mentalidade, que é a mentalidade de compartilhar a experiência, tá? E de uma forma que você possa ajudar as pessoas, tá? Sempre pensando nisso. A comunidade é para isso, tá? Então, galera, vamos lá. Vamos aqui, né? Já deu uns minutinhos aí que eu dei os recados iniciais, né? Vamos começar aqui a nossa aula, então. Galera, é o seguinte. Essa aula, eu quero mostrar para vocês um exemplo de como você deve pensar na hora de fazer um perfil de água cervejeira para cerveja escura, tá? Vamos utilizar um dos exemplos comuns. Um exemplo comum que é, por exemplo, você fazer uma Stout, uma Imperial Stout. Nesse caso aqui é uma Imperial Stout, mas tanto faz. A mesma água, para você ter uma ideia, ela funciona para vários estilos de cerveja, tá? Uma água que eu possa utilizar aqui para uma Ale ou Imperial Stout, ela pode, de repente, servir para uma cerveja do tipo Lager, tá? Depende do estilo. É isso que você tem que se ligar. O mesmo tipo de água, o mesmo perfil de água, ele pode servir para outros estilos, tá? Inclusive, o perfil que vem da sua água, ele pode servir muito mais para um estilo do que para o outro. Então, tenha isso em mente, tá? Fique aberto a isso. É lógico que a gente vai pensar aqui no estilo de uma forma mais específica, porém, qualquer estilo que você pegar, que você vier fazer, pensar na sua água, você vai conseguir pensar de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais ampla. Lembrando que, galera, eu preciso dar os recados. Essa live 18 é a live que eu explico com muito mais detalhe, esses parâmetros aqui, tá? Muito mais detalhe. Passo um por um. E aqui nesse a gente vai tratar esse Step 4 aqui, né? 4B. O que é esse passo 4B? É o passo em que você precisa utilizar recursos para aumentar a alcalinidade, tá? Então, nos outros estilos que eu estava mostrando como exemplo, a gente não precisava aumentar a alcalinidade. Porém, né, nesse caso que a gente vai, então faltou esse parâmetro aí, então essa aula vai fechar esse ciclo, né? E aí depois eu vou ver o que eu vou trazer para vocês que é de interessante em relação a essas planilhas, tá? Então aqui a gente fecha o ciclo das aulas, porém se você ver as aulas anteriores, eu vou explicar com muito mais detalhe, muito mais parâmetros, tá? Então volta lá, volta nessa aula 18 aqui, que é uma aula, cara, ficou sensacional essa aula aqui. Então volta lá que você vai gostar bastante. E aqui, vamos lá para nossa Imperial Stout. Então vamos lá, galera, é o seguinte. Se você olhar lá no livro, né, Water, porque isso aqui a gente se baseia no Water, tá? A gente precisa de uma base, eu não estou inventando nada na minha cabeça, né? A nossa referência aqui é o Water, tá? Lembrando que talvez você não me conheça, mas quem é você para estar falando sobre isso? Eu sou engenheiro químico, tá? E mestre cervejeiro formado. Então eu tenho alguma certa propriedade para falar sobre isso. Você não precisa acreditar em tudo que eu falo, você na verdade deve questionar e deve estudar, tá? Então, se você não concorda comigo, não estou aqui para dar minha opinião, e sim fatos sobre a ciência do negócio, tá? Então, vamos lá, galera. É o seguinte, isso aqui você vai encontrar lá no livro Water, tá? Que é a sugestão que ele dá para a gente poder fazer um estilo de cerveja, tá? Nesse caso aqui, quais são os estilos? Ó,
Baltic Porter, Ferenc Extra Stout, deu um bug no cérebro, American Stout, Ries, Weizenbock, Belgian Dark Strong, Old Ale, enfim. Tudo que ele dá aqui nessas sugestões, a mesma água, o mesmo perfil, pode servir para todos esses estilos. É isso que eu estou falando para você. Uma mesma água ela pode servir para vários estilos, tá? E para esses estilos aqui de cerveja, ele considera que seja uma cerveja Strong Ale, né? O que é Strong? Uma cerveja forte, né? O que quer dizer isso? Aqui ele considera a força, ó, força, Strong, forte, né? OG acima de 65. A cor, Brown Black, tá? Ou seja, Brown Black pode ser de 18 a acima de 35, beleza? E aqui, amargor, moderado alto. Então aqui, amargor, alto, moderado alto. Então pode ter isso aqui, o estilo. E aí, cálcio, de 50 a 150 ppm. É o que ele está sugerindo para esses estilos, tá? Que a água tem esses estilos. E a gente vai se basear nisso, tá? Alcalinidade, 120 a 200 de alcalinidade. Sulfato, de 50 a 150. Cloreto, de 50 a 150. Alcalinidade residual de Kolbach, né? 120 a 200. Acidificação? Não. Então, a gente vai começar a explorar um pouco mais sobre isso. Vamos só analisar alguns parâmetros aqui. O cálcio, em relação a outros estilos, ele não vai alterar muita coisa, tá? A maioria das faixas de cálcio, ela está entre 50 e 150, tá? Então, raramente vai mudar alguma coisa. Já a alcalinidade aqui está bem alta, né? Então, se você for considerar aqui, ó, ela está alcalinidade alta, tá? Então, ó, 120 a 200, alcalinidade alta. Então, o que é baixo? O que ele considera que é baixo? Só para você ter uma noção, né? De 0 a 40. Porém, aqui a alcalinidade está alta. E ele considera isso para cervejas escuras, tá? É sempre interessante ter uma alcalinidade alta para cervejas escuras, porque os maltes escuros, eles tendem a descer mais o pH no mash, tá? Por quê? Porque eles têm os ácidos específicos, enfim, ácidos orgânicos, e ele vai fazer o pH descer no mash, tá? Então, por isso que a alcalinidade precisa ser alta para contrabalancear essa acidez que pode ser um pouco excessiva na hora de você fazer a sua abraçagem, fechou? Outro, sulfato de 50 a 150 e cloreto de 50 a 150. Você vê que tem um equilíbrio. Essa cerveja, por mais... se a gente for fazer uma Imperial Stout, essa cerveja, ela tem que ter um equilíbrio tanto de amargor quanto de doçor ou do malte, né? Do sabor do malte, né? Que a gente quer sim sentir o sabor do malte, a gente quer sentir aquele cafezinho gostoso, às vezes um chocolate, algo do tipo. Porém, galera, o amargor, ele sempre tem que acompanhar o doçor, né? Nesse caso aqui. A gente não está falando de uma IPA. Uma IPA é discrepante, é desproporcional. A IPA, a gente quer muito mais amargor do que doçor. Na verdade, a gente não quer doçor numa IPA. A gente quer uma IPA seca, né? A gente quer uma IPA que tem um final seco, né? Tem um amargor presente, né? Mais redondo, e tem um final seco, né? Porém, o aroma e tal, tudo mais, ele compensa isso, né? E lógico que tem uma base de malte ali para você ter uma percepção de corpo também da cerveja, né? Para ele poder acompanhar um pouco desse amargor, para ele não ficar tão agressivo que você não tem uma alta drinkability, vamos dizer assim. Porém, aqui no caso, galera, como uma cerveja é muito pesada, ela tem muito álcool, ela tem uma densidade muito alta, o amargor e o doçor ele tem que acompanhar um outro. Por isso que provavelmente essa sugestão ela tá igual aqui, tá? Geralmente, galera, o sulfato, assim, o que eu percebo, o sulfato ele sempre tem uma percepção muito mais forte do que o cloreto, tá? Às vezes você coloca um cloreto, pode ser que ele passe de uma forma mais tranquila, assim, do que o sulfato, né? O sulfato ele ajuda a puxar bem mais o amargor. Talvez seja porque o amargor, num sentido geral, ele não é tão agradável quanto um doçor, né? O doçor a gente se acostuma muito mais fácil do que um amargor. Então, por isso que acredito que seja muito mais difícil das pessoas beberem uma cerveja muito mais amarga do que uma cerveja um pouco mais doce, né? Porém, né, tem aquela coisa, cerveja muito doce ela também enjoa, né? Então, por isso que tem que ter esse equilíbrio. E aqui a gente tem a alcalinidade residual de Kolbach, né, que é a equação que a gente utiliza na alcalinidade, o cálcio e o magnésio, né? Alcalinidade menos, entre parênteses, cálcio sobre 1,4 mais magnésio sobre 1,7, né? Soma esses dois e aí pega a alcalinidade e tira
esse restante, fechou? A gente tem a equação aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se ele traz aqui. Tá aqui, ó, alcalinidade, cálcio dividido por 1,4, magnésio dividido por 1,7, beleza? Só para vocês terem uma ideia aí do que eu tô falando. E aí, galera, é o seguinte, acidificação, ele fala aqui, não. Por que não? Porque o próprio malte, a própria utilização de maltes escuros, malte cristal, né, que são, eu vou até voltar aqui que ele dá uma breve explicação para vocês, ó, o crystal malt, o que ele considera aqui? Maltes caramelo, caramunique, cararoma, etc. Esses tipos de malte, tá? Maltes torrados, malte tostado, roasted barley, black patent, carafa, enfim. Tudo que for, ele considera como um só, tá? E aí, galera, aqui, isso quer dizer o quê? Essas cervejas escuras, elas utilizam geralmente, por exemplo, uns 10 a 20% de maltes escuros, né? Malte cristal, maltes escuros. Isso tende a abaixar muito o pH da abraçagem, tá? Lembrando que abaixar o pH, na maioria das vezes, é interessante. Deixar o pH ali em 5,3, vamos dizer assim, vai ser interessante. Porém, você tem que lembrar que, se ficar abaixo disso, a eficiência também diminui, porque as enzimas têm uma faixa de atuação, cada enzima tem a sua faixa de atuação de pH, tá? E temperatura, então a gente tem que respeitar isso, tá? A gente não pode burlar a física e a química do negócio, tá? A gente tenta manipular para deixar essas variáveis um pouco mais acessíveis, né? Para a gente poder ter um melhor resultado. Porém, se você deixar o pH baixar demais, não vai ter tanta efetividade assim o seu mash, tá? Então, tem enzimas ali que precisam trabalhar no pH específico para poder quebrar as proteínas, os carboidratos, enfim, né? Coisas que você já deve saber aí. E para quais estilos são, né? Eu já falei aqui para vocês. Aqui, galera, todos os parâmetros que estão aqui em cima, né? Que eu acabei de explicar para vocês. E aqui tá uma coisa interessante, né? BJCP. Eu peguei aqui um trechinho do BJCP já traduzido, tá? Tem um traduzido aí, 2015, você pode achar. Ou você pode pegar em inglês, ou você pode pegar o Brewers Association. Não importa, tá? Aqui eu só tô pegando para você ter uma ideia do que eu quero tratar aqui com vocês. Vamos pensar nas Imperial Stouts, tá? Nem todas as Imperial Stouts têm um caráter claro inglês ou americano. Qualquer variante intermediária é admissível e por esta razão é contraproducente designar um subtipo ao ingressar em uma competição. A ampla gama de características admissíveis de permitir a máxima criatividade cervejeira, os juízes devem estar conscientes da ampla gama de estilo e não tentar julgar todos os exemplos como clones de uma específica cerveja comercial. Aqui é o seguinte, você pode encontrar uma gama enorme de Imperial Stouts e elas serem excelentes, tá? Não é às vezes porque você teve uma percepção mais de amargor ou de lúpulo numa cerveja Imperial Stout e na outra você teve uma percepção muito mais de dulçor e de malte na outra que uma é certa e a outra é errada. Não é nada disso. O próprio BJCP fala pra gente. Ah, Bruno, mas isso é só um guia. Sim, galera, isso é só um guia, só pra gente ter uma ideia do que a gente quer fazer. Afinal, se a gente não tiver um guia, as coisas começam a virar uma bagunça, tá? Eles começam a chamar de Imperial Stout, uma cerveja que tem OG de 1020, uma cor intermediária, chocolate. Então, assim, a gente precisa ter mais ou menos ideia do que cada cerveja do que a gente pode esperar. Igual, por exemplo, a de uma IPA. A gente quer um amargor alto, a gente quer um aroma alto, a gente quer um final seco, a gente quer XYZ, a gente quer aroma de lúpulos americanos, ou enfim, né? A gente quer isso, então a gente pode esperar mais ou menos certas coisas de determinados estilos. Então a gente não pode ficar fugindo demais, você não pode ficar... eu não acho que você deva ficar chamando certos estilos de outros. Assim, tente pegar um parâmetro, uma base e se encaixar nela, tá? Para você ter um padrão, vamos dizer assim, né? Para não virar bagunça, gente. Senão vira bagunça. Tá todo mundo fazendo cerveja de qualquer tipo e tá chamando de outros nomes, não é assim. E a Imperial Stout é dessa forma, tá? Então ela tem uma ampla aceitação aí. Segundo, galera, vamos tratar aqui a água de início, tá? E a gente vai começar a botar os parâmetros dessa água de início. O que é essa água de início, né? A água que você tem aí. Aqui eu estou pegando um parâmetro X qualquer, tá? Você pode pegar um que esteja aí, você pode pegar o seu, porém, tente sempre fazer tente sempre pedir um laudo, né?
de uma análise química, físico-química da água, né? Para você ter esses parâmetros aí com você, tá? Por quê? Você não pode inventar. Vamos supor que você invente e, na verdade, você tenha muito mais cálcio do que o necessário. E aí pode ser que você prejudique o seu processo, tá? Às vezes cálcio demais, 300 ppm de cálcio já não é interessante. Então tem que tomar cuidado com isso, fechou? Então aqui, galera, eu trouxe um exemplo, né? É lógico, você pode seguir esse exemplo ou não, mas eu vou aqui colocar junto com vocês. Tudo que está em branco são coisas que a gente pode preencher. Não necessariamente deve, mas pode, tá? Então vamos lá. Lembrando, cálcio e magnésio, processo, né? Principal mecanismo para reduzir o pH, né? Reage com os fosfatos do malte, precipita a hidroxiapatita e libera H+, tá? Então é um processo de aumento da acidez, né? Então diminuição do pH. E sódio, cloreto e sulfato são processos mais em relação ao sabor, tá? Percepção de corpo, percepção de doçor, de amargor, de secura. Então todos esses parâmetros estão aqui, né? Então vamos começar pelo cálcio. O que a gente tem aqui, ó? 40 ppm de cálcio. Então isso aqui é o que está na sua água, é o que vem nela. Você não pode inventar isso, tá? Então 40 ppm, é sempre isso, ppm, miligrama por litro, beleza? Magnésio, o magnésio está em 9, tá? O sódio, 140, o cloreto está em 60 e o sulfato, 245, tá? E vamos ver a alcalinidade. A alcalinidade, a maioria das vezes, é mais interessante que você coloque como carbonato de cálcio, né? Por quê? O bicarbonato ele é estável em um determinado pH. Então, assim, às vezes ele pode estar em equilíbrio com uma quantidade de carbonato, né? Se ele estiver num determinado pH, e aí pode ficar faltando um pouco da alcalinidade ali, né? Pode ser que tenha um pouco mais do que realmente você tenha, né? Então, a alcalinidade como CaCO3, ela é uma alcalinidade total como CaCO3, quando a gente pede um laudo, tá? Então ela é um pouco mais precisa e eu gosto mais, tá? Então, a alcalinidade aqui, ela tá em 100. Então você coloca 100, fechou? Então é isso aí, galera. Aqui não tem segredo, vamos comentar algumas coisas aqui, vamos voltar aqui, ó. Vamos comentar algumas coisas aqui. Eu quero, né, ter deixa eu ver só se vocês estão conseguindo ler. Então, eu quero uma água-alvo, né? A água-alvo é o que você vai escolher, beleza? O que eu quero que essa minha água-alvo tenha? Em relação ao cálcio, tá 40. Eu quero que ele esteja de 50 a 75, tá? Beleza. Magnésio, ele tá em 9. Eu quero que ele fique pelo menos a 30, tá? Vamos dar um stop aqui. Vamos dar um stop e vamos comentar sobre o magnésio. Eu sei que tem muitas dúvidas sobre o magnésio, tá? Então por isso que a gente vai comentar. Eu vou tentar aumentar um pouco aqui para ver se não atrapalha. Vamos ver se não atrapalha. Chegar só um pouquinho pro lado, né? Pera aí, então. Pera aí. Vamos ver agora. Vocês têm que enxergar isso aqui. Vamos lá, então. Magnésio. Mano, dá um zoom aí, abre sua tela. Se você estiver vendo no celular, pega um computador, pelo amor de Deus. Vamos lá. Isso aqui que tá aqui, tá tudo no livro Water, tá? Então isso é para você ter uma ideia. O magnésio, é interessante que ele esteja de 0 a 40 ppm no máximo, tá? A gente sempre foca no cálcio, porque o cálcio tem uma eficiência melhor e o cálcio também ele é utilizado pela levedura, pelas enzimas, por uma série de processos no processo cervejeiro de produção, tá? O magnésio ele já não tem a mesma efetividade que o cálcio e ele pode ser algum problema, né? Ele pode ser um problema se a gente utilizar demais. Então a indicação do livro é que você utilize de 0 a 40 ppm, tá? Por quê? Numa quantidade mínima de 5 ppm, a levedura utiliza no metabolismo da piruvato descarboxilase, tá? A gente não vai entrar aqui em metabolismo, né, em mecanismo, essas coisas da levedura. Depois a gente pode falar muito mais sobre isso, mas vai ser mais pra frente, tá? Mas é muito legal mesmo. É uma área ainda que eu preciso me aprofundar mais, tá? Porque eu gosto, tá? O que eu mais me aprofundo é sobre água. Porém, você entender bem de levedura é muito legal também, tá? Então, eu vou
pegar também aquele livro, né, o IST, de levedura, vou estudar ele todo, vou dar aula para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia do que é o livro, né, se vocês quiserem comprar, mas galera, vão ser aulas sensacionais, tá? Então é interessante ter um mínimo de 5 ppm para o metabolismo, né, 5 ppm total. Vamos lembrar do seguinte, o magnésio, ele é fornecido pelo malte, no malte vem magnésio, então assim, a gente quase nunca fala da adição de magnésio porque o próprio malte traz magnésio. Aqui, ó, num mosto de 10 plato, né, que é mais ou menos 1040, você pegar uma água destilada e fizer um mosto assim, né, você vai ter 70 ppm de magnésio, né, o magnésio é Mg2+, tá? Então, galera, qual que é a necessidade, se a gente precisa de no mínimo 5, qual que é a necessidade de a gente colocar, entendeu? A gente sabe que parte desse magnésio ele vai reagir, né, com os fosfatos do malte, assim como o cálcio reage, né, e vai diminuir o pH, vai diminuir a alcalinidade total, né, vai sobrar a alcalinidade residual. Então, galera, não é tão interessante você ficar colocando magnésio, tá? Acima de 125, ele pode ter efeito laxante e diurético, tá? Então, toma bastante cuidado, a gente não quer magnésio demais, não é igual ao cálcio, acima de 150 não vai causar tantos problemas, mas o magnésio ele pode sim causar esses problemas de efeito laxante e diurético. E ele pode realçar o sabor sour, né, o azedo, ele pode realçar o amargo e a astringência, né? São algumas coisas que ele pode ajudar a realçar. Pode ser que isso seja interessante para você. Você está fazendo uma sour e você quer que dá uma realçada ali, você coloca um pouquinho mais de magnésio, tá? Um pouquinho só. E a adição é feita, né, pelo sal de Epsom, que é o sulfato de magnésio, tá? MgSO4. E ainda mais, o Kaminsky, ele jura que se você colocar 30 ppm em cervejas escuras, né, de magnésio, você pode ajudar o processo, tá? Não tem um estudo claro sobre isso, ainda isso não é algo claro, então assim, se você não quiser acreditar, tá tudo bem, se você quiser acreditar, tá tudo bem também. Pela experiência dele, pelos experimentos que ele fez, ele viu que quando ele adicionava 30 ppm em cervejas escuras, ele conseguia um bom resultado. Qual que é a possível explicação disso? O magnésio, quando você adiciona ele, e ele está solubilizado, né, pelo sal de Epsom, então sulfato de magnésio se solubiliza, solta Mg2+, sulfato 2-, tá? O magnésio solúvel, ele tem muito mais chance de reagir com os fosfatos do malte, né, e diminuir o pH, tá? Talvez seja por isso que seja interessante. Agora, o magnésio que está ali no malte, ele vai demorando para se solubilizar, né? E até que ele reaja, pode ser que demore demais ou fique algum magnésio ainda na solução, que é o mosto. Então assim, galera, talvez seja por isso. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre a química do negócio, mas é uma possível explicação, tá? E é o que eu faria. Eu colocaria pensando muito mais na diminuição da alcalinidade residual do que em si pensando só em questão de cervejas escuras, tá? Porém, ele fala aqui que é interessante. O médio, qual que é o médio? O médio é você ter em torno de 15 ppm, tá? Então, se você tiver na dúvida, deixe 15 ppm. Se você tiver acima de 15 ppm, pode ser que você tenha algum desses problemas, que ele dá um gosto mais azedo, né? Um gosto amargo e a astringência. Então, tome esse cuidado aí. Lembrando que, galera, pensa o seguinte, toda vez que você utilizar o sulfato de magnésio, você está adicionando sulfato, fechou? Você está adicionando sulfato. Sulfato, percepção de amargor e percepção de secura, né? Vamos dizer assim. Então, percepção de seco e percepção de amargor. Então, você está adicionando isso já numa cerveja que pode ter muito sulfato. Então, você tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Por que eu falo isso? O sulfato da nossa água está em 245. Isso é um sulfato alto, tá? Isso é um sulfato bem alto. Qual que é o parâmetro que a gente utiliza? A gente volta aqui no estilo e vê, ó. O sulfato é de 50 a 150, ele está em 245. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque já está em 245. E eu ainda tenho que adicionar, ó, eu tenho que adicionar sulfato de magnésio para aumentar de 9 para 30. E aí o que acontece? Eu vou adicionar um pouco mais de sulfato, gente.
E agora? O que eu faço? Entendeu? Você tem que tomar cuidado, porque essa água aqui, muitas das vezes você não tem o que fazer. Às vezes você não tem um processo para reduzir esses sais, para reduzir sulfato, cloreto de sódio, magnésio, tá? Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você não tem uma osmose reversa aí, o que você vai fazer? Entende? Então você tem que tomar cuidado com isso. O seu estilo pode ser muito influenciado. E eu te falo mais. Não pegue aquelas águas estrangeiras que fala que é melhor para fazer uma sour, que é melhor para fazer uma Imperial Stout, que é melhor para fazer uma English Ale, que é melhor para fazer não sei o que. Não faça isso, tá? Isso aí é a água do local. Gente, essas cervejarias grandes, eles têm tratamento de água. É só você olhar no livro Water, tá? A Serra Nevada. Eles têm um monte de processo, tá? Tem osmose reversa, tem tratamento de todos os tipos. Eles fazem adição de sal. Inclusive, muitos dos estudos, né? Muitos dos exemplos são da Serra Nevada, né? Então, assim, galera, tipo, desapegue disso, entendeu? Desapegue disso. O Brasil faz uma cerveja excelente e vocês ficam pagando pau para cervejas estrangeiras, tá? Para de pagar pau. A gente sabe que infelizmente o clima do Brasil aqui não ajuda a gente a produzir um lúpulo de tanta qualidade quanto tem lá nos Estados Unidos por causa das condições climáticas, né, que as cervejas são muito mais históricas, eles têm uns processos muito melhores em alguns países, né, porém a gente tem, mano, a Ambev é foda também, a Ambev, tem a Heineken, então o Grupo Petrópolis, então, assim, galera, os caras fazem cerveja boa aqui, tá? Não vem falar que tem milho, não, porque isso aí não influencia em porra nenhuma, tá? Inclusive, por exemplo, a Budzinha, ela é histórica, uma cerveja que é com arroz, gente. Se você nunca tomou uma cerveja com arroz, pelo amor de Deus, assim, faz uma cerveja com malte de arroz, você vê o tanto que fica gostosinha. E é normal ter adjunto nas cervejas, tá? Para com isso, que não deve beber, que não deve... Enfim, vamos voltar para a aula, que esse assunto me irrita. Vamos voltar aqui. A alcalinidade está em 100, então a gente quer que a alcalinidade fique entre 120 e 200. Mas peraí, Bruno, você está aumentando a alcalinidade? Você quer que ela fique no mínimo entre 120 e 200? Sim, porque é uma cerveja escura. A alcalinidade ela tem que ser aumentada nesse caso, porque a gente tem aqui os nossos parâmetros. A alcalinidade residual, a gente tem a alcalinidade. A gente quer que esses parâmetros fiquem altos para a gente poder garantir que o pH não vai descer demais e a gente vai perder a eficiência do processo, tá? Então eu quero que ele fique de 120 a 200 e ele está em quê? Em 100, fechou? Então a gente quer aumentar. Vou tomar uma água aqui. Vamos lá. Vamos aqui comigo, ó. Já expliquei o porquê que a gente quer aumentar. Sódio está em 140. O que a gente quer? Menor do que 100. Tá? Existem alguns processos que a gente pode diminuir tudo isso. Beleza? Cloreto, ele está em 60. E a gente quer ele em 50 a 150. Tá? Então ele tá baixo, tá? A gente pode aumentar até porque o sulfato está muito alto, então a gente quer acompanhar um pouco. O sulfato está em 245 e a gente quer que ele fique entre 50 e 150. Ou seja, o sulfato que a gente tem, ele está alto. E o pH aqui, ele está em 9, tá? E o RA é calculado, tá? Então a gente adicionou todos os parâmetros aqui, tá? Adiciona aí todos os parâmetros de vocês, da sua água, e segue o exemplo comigo. Aqui é o Mash Water, tá? É o volume de água que você vai utilizar junto com os grãos para fazer a abraçagem, tá? Qual o volume de água que você vai utilizar para fazer? Lembrando que, em média, a gente utiliza 3,5 litros de água por quilograma de malte. Isso é um guia apenas, tá? A gente sabe que tem processos que são otimizados com essa quantidade, porém depende de equipamento para equipamento, tá? Tinha um equipamento meu que eu tinha que utilizar 5 litros de água para cada quilograma de malte, porque ele precisava de um volume mínimo para ter uma recirculação. Então, às vezes você vai usar um equipamento diferente, você precisa de uma dinâmica diferente, né? Essa dinâmica diferente às vezes exige um pouco mais de água. Não tem problema, coloca a água sua aí. Qual que é a água que você vai fazer a sua braçagem, tá? Então coloquem aí, coloquei 1040 litros. Ah, você vai fazer
10 litros de cerveja, vai utilizar quantos então? Sei lá, 2 quilos de malte, coloca então, você vai utilizar aqui a quantidade que você vai utilizar de água. Ah, mas eu só faço 20 litros de cerveja. Galera, coloca a quantidade de água que você utilizar aqui, eu faço 1 milhão de litros, não importa, tá? Coloca aqui, e aqui do lado é o Sparge Water, que é a água de lavagem, tá? Então a gente tem que fazer a lavagem dos grãos para aumentar a eficiência de extração dos açúcares, né? E também a gente utiliza, né, esse processo aí, faz a clarificação, faz o Sparge, lembrando que tem um determinado, né, ponto que a gente tem que parar, às vezes, que aumenta o pH ou até diminui demais a gravidade, né, do Sparge, a gente tem que parar, porque depois a gente vai para o processo de fervura, e o processo de fervura geralmente é 10% de evaporação de água, e aí volta a OG de novo, tá? Então, galera, coloca aí sua água de lavagem, tá? Tem que fazer os cálculos certinho, lembrando que, em média, de 0,8 a 1 grama por ml que o grão absorve, né? Então, para cada quilo, geralmente 0,8 litros, né, que ele absorve de água, tá? Então, você está fazendo uma abraçagem com 200 quilos, vem comigo, 200 quilos e 1.000 litros de água, tá? Então, se você for tirar todo o mosto, vai te sobrar em torno de, vai sobrar em torno de 800 litros, tá? Porque esses 200 quilos de malte praticamente tira 200 litros, tá? Então vai se tornar, você vai ter em torno de 800 litros que vai para lavagem, tá? Então por isso que a gente precisa retirar todo esse açúcar que está no meio dos grãos, tá? E depois ele vai para a fervura e volta certinho, bonitinho. Aqui, galera, é a porcentagem de água destilada que eu vou utilizar. Eu tenho um volume total aqui e ele pede desse tanto de volume, qual que é a porcentagem de água de osmose reversa ou água destilada que você vai usar, tá? Isso aqui é interessante porque você pode reduzir esses parâmetros aqui de cima, tá? Porque a água destilada é uma água zerada, ela não tem sais, ela não tem minerais, enfim. Você consegue zerar a sua água para você fazer uma água um pouco mais controlada, tá? E aqui também a porcentagem da água de lavagem que você vai poder, que você vai colocar água destilada. Pode ser que você não tenha, tá? Você teria que ter um equipamento de osmose reversa aí para passar água na hora, enfim, e você poder fazer isso aí, tá? Vamos lá então. Vamos continuar aqui. Aqui você vai selecionar os seus grãos e aqui vai de receita para receita, tá? Eu fiz essa receita aqui antes dessa aula. Por quê? Porque eu não quis trazer nada preparado aqui. Por quê? Porque isso aqui é prática, gente. Eu estou documentando uma parada que eu já sei fazer. Então, assim, é simplesmente você colocar os seus grãos aqui. Isso aqui não é uma sugestão de receita, tá? Mas você pode utilizar como base para você poder fazer as suas receitas, tá? Mas receita, galera, cada um gosta de um jeito, cada um usa um tipo de malte, cada um usa um tipo de lúpulo, vai o que mais te agradar, tá? Aqui é o seguinte, você vai ter que se atentar a algumas coisas. O malte cristal e o malte torrado são os que mais diminuem o pH. Então, aqui vamos supor, tem aqui o malte torrado, se você for fazer um mash, né, se você for fazer um mosto com água destilada, água de osmose reversa, e colocar, né, o malte torrado, o pH vai tender a ficar em 4,71. E 4,71 é muito abaixo do que a gente quer. Só para você ter ideia do quanto ele acidifica o mosto, tá? E aqui tá outros maltes, né, que ele coloca como malte base, Marisotter, né, tipo Pale Ale, Munich, Pilsner, Wheat, né, de trigo, Viena, ou outros que ele coloca uma média de 5,70. E malte cristal, ele é calculado dependendo da quantidade, dependendo da cor dele, tá? Quanto mais escuro, geralmente, maior vai ser a força que ele tem de acidificar o seu mosto, tá? Por isso que você tem que pegar, e aqui ele pede em Love Bond, tá? Love Bond. Geralmente você vai ter SRM na cor, ou você vai ter EBC, tá? Digita aí no Google, calculadora EBC SRM Love Bond, tá? E aí você vai achar uma calculadora que você consegue jogar lá o EBC, o SRM e achar em Love Bond, fechou? Aqui, galera, eu coloquei 260 kg de malte base Pilsner, tá? E aqui eu coloquei o Crystal Malt, tá? E o Crystal Malt, galera, é o seguinte, tá aqui, ó. É o malte caramelo que você usa, é o Caramonique, Cararoma. Eu utilizei aqui 40 kg, tá? E o Love Bond vai ser de 57, 56,5, enfim.
57 só para vocês terem uma ideia. De quanto mais vocês colocam, mais eu vou acidificar. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. 57, vamos colocar 100, tá vendo que vai diminuindo o pH aqui, ó. Se eu colocar 200, então ele vai diminuindo. Quanto maior a cor, mais ele diminui o pH, tá? Então vou deixar aqui 57. E aqui ele mostra pra gente na hora, né? Então vamos colocar 100, vamos colocar 200, ele vai diminuindo, tá? Então vamos colocar 57 só para você ter uma ideia. Ele mostra aqui, né? Se você fizesse uma água, um mosto com água destilada, só com esse malte, você teria esse pH, tá? E depois ele faz tipo uma média aí dos pHs para você ter o pH meio que final, tá? É lógico que o pH depende de muita coisa. Eu não falo para vocês acreditarem nesse pH aqui, porque na maioria das vezes ele não vai bater. É só para você ter uma ideia do quanto você está acidificando, tá? Aqui, galera, eu utilizei um malte torrado, né? Então eu utilizei 40 quilos, em torno aí de 10%, né? Eu utilizei aqui o malte trigo, eu utilizei aqui o Viena, eu utilizei aqui o Marisotter, 50 quilos, aí o total ele te dá 415 quilos. E ele te dá aqui a proporção em litros por quilograma, tá? Galera, é sempre um desafio fazer uma Imperial Stout, uma Russian Imperial Stout, uma cerveja com uma densidade muito alta, né? Essas high gravity, né? Cerveja com alta densidade. É sempre um desafio, tá? Então o seu equipamento tem que estar muito bem preparado, você tem que ter uma eficiência de mistura boa, uma eficiência de aquecimento boa, tá? Você tem que ter às vezes uma bomba muito boa, você tem que ter um vapor bom. Se você faz em casa, você tem que garantir que as coisas vão acontecer de uma forma ok, porque uma cerveja é um pouco mais desafiadora, né? Algumas indústrias, né, utilizam o método do high gravity, né, para poder fazer pilsen. Eles fazem um mosto super concentrado, né, de açúcares, né, e aí depois eles diluem esse mosto mais para frente, tá? Por causa de espaço, tá? Por causa de espaço, enfim, por causa da eficiência do processo, enfim. Na indústria, às vezes, essa questão é muito mais eficiente, tá? Então, isso também é utilizado. Mas eu estou falando em questão aqui de Imperial Stout, né? É um pouco mais complicado. Então, assim, geralmente utilizo 3,5, 4 litros por quilograma, tá? Aqui, ele fez a conta para mim, né? Ele pegou o total de litros que eu tenho, que é 1040, e aí ele dividiu por 415, dá 2,51, fechou? Galera, até aqui tá tudo bem, né? Então vamos seguir então, vem comigo então. Aqui, galera, ele me dá a alcalinidade que tem, que foi o que a gente preencheu lá em cima, tá? E ela depende de uma série de fatores também, né? Você adicionar algumas coisas, você pode aumentar a alcalinidade, tá? Porque a alcalinidade ela vai variando, é uma coisa que varia, tá? A alcalinidade residual você calcula a partir da alcalinidade total e do cálcio e do magnésio presente, tá? E aqui do lado ele te dá uma estimativa do pH e aqui mais ou menos o pH desejado, tá? Vamos lá, galera. O que a gente tem que fazer? A gente poderia fazer essas coisas aqui, ó, que tá aqui, que eu trouxe aqui. A gente pode aumentar a alcalinidade dessas seguintes formas, que foi o que eu fiz nessa aula aqui, ó. Na aula 15, tá? Então você pode voltar lá e ver essa aula. Que eu fiz na mão isso, né? A gente fez na mão juntos. Porém aqui a gente vai utilizar o que a gente tem disponível para aumentar a alcalinidade. Vamos pensar aqui. A alcalinidade está em 100. A gente quer aumentar para entre 120 e 150, tá? Entre 120 e 150. Por quê? Vamos ver que a alcalinidade está entre 120 e 150, mas ela está em 100. Então, vamos escolher mais ou menos 150, pelo qual a gente quer aumentar a alcalinidade. Antes da gente mexer em sulfato e cálcio, que é esse aqui, que é o passo 4A, a gente primeiro vai mexer na alcalinidade. E depois a gente pode mexer nesses parâmetros, tá? Beleza? Então vamos lá, vem comigo então. Lembrando, o que eu recomendo, olhe primeiro para a alcalinidade e depois olhe para os parâmetros sulfato cloreto, tá? Por quê? Porque você precisa garantir que a eficiência do seu processo tenha uma maior chance de dar certo, né? Ou seja, de ficar no pH que você quer, do que você simplesmente tá otimizando o cloreto de sulfato, tá? Primeiro a gente pensa processo, depois a gente pensa
nessas questões que não que são secundárias, mas são menos importantes em relação à eficiência do processo. Então aqui, galera, vamos começar com o seguinte. Vamos utilizar hidróxido de cálcio. Esse passo 4 aqui é para aumentar a alcalinidade, tá? Então vamos lá. Ajuste do mesh para subir o pH, se necessário. Nesse caso aqui, é necessário, porque a gente quer isso, tá? Então, você pode adicionar isso na água, né? Na sua água do mesh. Adição em gramas, tá? Então você vai pesar, vai pegar em gramas. Isso aqui são sais, né? E esse aqui é uma base, tá? Então, sais e base. Lembrando que isso, ó, eu não vou falar de novo, eu não vou ficar falando isso. Não utiliza carbonato de cálcio, tá? Não utiliza, ele não é eficiente, ele não solubiliza. Família 2A da tabela periódica, carbonato não solubiliza, tá? Tá aí a explicação para você que não sabia de onde que era aí. Por que não solubiliza? Não solubiliza, tá? Então não utilize para aumentar o pH do seu mesh. Não utiliza, tá bom? Não utiliza. Então vou deixar até em vermelhinho aqui para não utilizar. O que a gente vai mexer aqui? A gente vai mexer em um desses dois aqui. Eu não indico que você utilize os dois, tá? E se eu for indicar, o hidróxido de cálcio ele é bem eficiente, tá? E o bom dele é que você adiciona cálcio junto, tá? Então, só tem que se atentar se o cálcio está muito alto, você vai adicionar hidróxido de cálcio, você vai adicionar cálcio. Porém, entretanto, todavia, quando a gente vai fazer os cálculos aqui, ó, para o método de alcalinidade residual Z, utilizando hidróxido de cálcio, a gente já considera o cálcio dentro da alcalinidade residual. É como se ele já fizesse parte da diminuição do pH, tá? Eu sei que isso aqui pode ficar um pouco complicado para você, depois você volta lá na aula que eu explico certinho, tá? Eu levei algum tempo para te explicar, não é em 30 segundos que eu vou te explicar isso aqui, tá? Nem o intuito da aula de explicar isso aqui, porque eu já passei algumas horas te ensinando. Porém, galera, se atente a isso, e se você estiver utilizando bicarbonato de sódio, você vai estar adicionando sódio, tá? E lembrando aqui, pensa comigo, o sódio já está em 140. O sódio está alto, galera. Isso aqui é um sódio alto, tá? O sódio a gente geralmente zero, assim. Pode ter um pouquinho? Pode, mas aqui, ó, de 0 a 150, ele está em 140. A gente não quer isso, beleza? Então, vamos aqui pensar que a gente quer aumentar a alcalinidade. Da onde que a gente tem que olhar quando a gente vai aumentar? Aqui, ó. Toda vez que a gente bota aqui, a gente vai olhar aqui, tá? Se a gente bota cálcio aqui, a gente olha aqui. Bota cálcio aqui, a gente olha aqui. Nesse caso aqui, eu quero aumentar a alcalinidade e, portanto, a alcalinidade residual, tá? Então, eu vou aumentar de tal forma que a alcalinidade, ela aumente, tá? Então, eu vou adicionar aqui 50 gramas, 165. Então, eu vou abaixar para 40 gramas, 152. 30 gramas, 139, 35 então, 145, 37, 38, 39 então, eita, 38,5, aí, fica em 150, então, aumentei a quantidade de hidróxido de cálcio de tal forma que a alcalinidade total fique entre 150. Agora, olha só, aumentei aqui. Tá? Toda vez que eu aumento aqui, ele pode considerar o aumento aqui e a conta aqui, tá? Então, por exemplo, presta atenção, zero, eu vou zerar de novo, ó. Zero aqui, o que eu vou fazer? Vou botar de novo, 39. Olha a diferença, eu vou aumentar a alcalinidade e eu vou aumentar a alcalinidade residual, beleza? Então, aumentou a alcalinidade residual. Ele considera que também aumenta, né, o perfil da sua água, né? Ele está em 40 ppm, e vai para 60. Tá? Então, ó, vou deixar zero. Está em 40, ele vai para 60. Beleza? Ó, 39, mouse aí, galera. Ele vai para 60. Beleza? Então, toma cuidado para você não fazer coisa errada, tá? E aqui, galera, é o seguinte. Eu desmarco todas essas opções aqui. Isso aqui eu desmarco. E por que eu estou falando para você desmarcar? Porque a gente não quer botar alcalinidade na água de lavagem, tá? A gente não bota alcalinidade na água de lavagem. A alcalinidade, especificamente nesse caso aqui, é para abraçagem, tá?
Então, não coloquem, quase 90% dos casos você não vai colocar, tá? Por quê? Senão você vai extrair taninos, mais amargor, enfim, não é interessante colocar alcalinidade na água da lavagem, tá? No Sparge Water, beleza? Tá explicado isso? Para isso não acontecer, desmarca aqui, tá? Aqui tá marcado, por exemplo, você pode marcar, mas eu quero que você desmarque, fechou? Então, aqui você adicionando 39 gramas ali na sua água, você vai ter 151, tá? Aqui você vai ter 102 de alcalinidade residual de cobo aqui. 102. Agora vamos ver o seguinte. 102 ainda está um pouco baixo. A gente pode aumentar. Vamos tentar aumentar aqui então para ele chegar em 120. Vamos colocar 50. 60. Beleza. 60 ali, ó, 58 vai. 58 ele já vai para 120 de alcalinidade residual, que é o mínimo, tá? É o mínimo. Isso é interessante, por quê? Porque aí eu posso quase que garantir que o mesh ele não tem um pH, no mesh não tem um pH menor do que eu estava esperando, beleza? Então aqui, galera, já é um parâmetro a você dar uma olhada. Então aqui, vamos supor, isso já seria interessante de você fazer. Colocou, fechou. Temos aqui, aumentou o pH. Lembrando que alguns modelos de cálculo, por exemplo, que estão aqui, ele considera que esse cálcio ele não é adicionado aqui, tá? Ele já é adicionado aqui na conta, tá? Nessa conta aqui. Ele pega o cálcio e adiciona nessa conta aqui e ela não aumenta aqui, tá? É como se ele mantivesse 40 ppm. Porém, aqui ele aumenta, não tem problema, isso que não vai fazer uma diferença na sua vida, tá? Até porque o mínimo de cálcio é 40, tá? Ele está em 70. E você pode ter entre 50 e 150, então tá ok, beleza? Então não é o parâmetro que você deve se atentar tanto assim. Se tiver uns 50 ppm de cálcio, já tá ok, beleza? Vamos lá então, vem comigo. Vamos olhar agora o magnésio, tá? O magnésio é o segundo parâmetro, deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Se vocês entenderam. Bom, é isso, galera. Não tem segredo, não. Magnésio. Magnésio, ele está em 9. E a gente quer pelo menos 30, tá? Aqui, tá vendo que ele está abaixo e ficou vermelhinho? Isso aqui é uma recomendação geral, tá? E a gente pegou a recomendação do livro e está seguindo ela, tá? Isso aqui não é o evangelho, você não deve seguir e orar por isso. Isso aqui você simplesmente tem que pegar como base, tá? Base, se basear, tá? Não copiar e não tomar como regra. É base. Tanto que a gente está se baseando aqui. Então, vamos colocar mais magnésio? Vamos comigo? De que forma a gente adiciona? A gente adiciona aqui, tá? Então aqui, ó, a gente vai adicionar magnésio de tal forma que ele vai para 30, tá? E quando a gente adiciona magnésio, a gente também altera. Nossa, eu tô, né? É que eu almocei agora há pouco, então a gente fica meio, né? Mas vamos lá. Então, tem aqui, ó. Vou adicionar magnésio e o magnésio vai aumentar aqui embaixo. Eu quero 30 ppm de magnésio. Eu vou adicionar, então, sei lá, 20 gramas. 30 gramas do sal, 40 gramas do sal. Vou adicionar 50. Vou tirar aqui, ó. Vou desmarcar aqui e vou adicionar 100. 100, 150, 200 gramas, 250 gramas, 250 gramas, 240, 240. Presta atenção no negócio, muita atenção. Eu tenho que adicionar 240 gramas do sal de Epsom, sulfato de cálcio, para eu chegar nisso aqui, nos 30 ppm, tá? Aí que tá, você adicionou sulfato de magnésio, você adicionou sulfato junto, tá? Eu vou zerar aqui para você dar uma olhada no negócio. Olha o seu sulfato em 245. Olha o tanto que ele vai aumentar. 335. 335. O sulfato já está maior do que a gente quer. A gente quer um sulfato de 150, tá? E ele está em que?
em 335, beleza? 335. Então, você tem que se atentar a isso, beleza? Tem que se atentar, porque você adicionou o sulfato de magnésio, você foi lá e adicionou o tal do sulfato, tá? Beleza. Vamos considerar que esse aqui, a gente está olhando aqui para cima, tá? Porque é esses aqui que a gente quer ajustar. Isso aqui são os dois juntos, tá? São os dois juntos. Por quê? Se eu pegasse uma água só e juntasse, aí ia ter esse perfil aqui, né? Mesh mais Sparge Water Profile, tá? Porém, o nosso caso é aqui em cima, tá? O nosso acordo é esse. É algo que você tem que olhar para poder fazer isso aí. Deixa eu ver se eu até mudo de cor aqui. Vamos olhar aqui, branco. Beleza? Olha aqui para cima, olha esse aqui que eu acabei de fazer aqui para vocês, tá? Beleza. O cálcio até que tá ok. Tá entre 50 e 150. Eu posso até aumentar um pouquinho do cálcio, porque eu posso pensar que ele vai ser utilizado ali pelo processo, pelo mesh. E eu quero que sobre um pouquinho lá para a fermentação. Posso aumentar um pouco. O magnésio eu não aumentaria mais. O sódio está muito alto. O cloreto eu posso aumentar, tá? Porque o cloreto é de 50 a 150. E eu quero que ele acompanhe o sulfato, porque aqui está desproporcional a quantidade de sulfato e de cloreto. Tanto que ele considera cloreto sobre sulfato, ou seja, 60 dividido por 335, né? 0,18. Beleza? E ele fala aqui pra gente, ó. Abaixo de 0,67 pode realçar o amargor, tá? São parâmetros que ele dão aqui. Só que a gente não, a não ser que você queira fazer uma Imperial Stout que tenha um perfil mais americano, pode ser que seja interessante para você. Porém, eu acredito que ele tem que ter um equilíbrio entre cloreto e sulfato, tá? Eu colocaria praticamente a mesma quantidade, tá? Assim, não tem regra. Você vai fazer teste. Se você achar que colocou a mesma quantidade e o sabor não ficou bom, a cerveja não ficou interessante, você muda, tá? Então, duas coisas que eu posso fazer. Eu posso aumentar o cloreto e eu posso aumentar o cálcio. Porém, galera, o seguinte, eu não vou colocar sal de Epsom. Nossa, Bruno, por que você não vai colocar sal de Epsom agora? Porque eu estou aumentando muito a concentração de sólidos no meu mosto, tá? Isso pode diminuir um pouco a eficiência. E o próprio malte já fornece uma quantidade razoável de magnésio para mim, cerca de 70 ppm a 1040. Então, 150 ppm a 1140. Então, vou ter em torno, em 12 pratos, vou ter em torno de 100 ppm, tá? Então, é só para você ter uma ideia. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco do cálcio, só que se eu aumentar o cálcio com o sulfato de cálcio, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o sulfato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o cálcio pelo cloreto de cálcio, porque eu já aumento o cálcio e aumento o cloreto, fechou? Então, vou adicionar aqui, eu quero pensar em torno de 100 de cloreto. Agora, eu estou olhando para o cloreto, tá? Vamos colocar uns 100 ppm de cloreto aqui, ó. Então, eu tenho que colocar 40 a mais, tá? Então, vamos pensar quanto que eu tenho que colocar de sal. Vamos colocar de 10 em 10 gramas. Não, aqui dá para colocar uns 50. 50, 60. 60, 70. 80. 85. 86. Beleza, galera. 100 ppm de cloreto. Eu acho que aqui já está razoavelmente bom. Beleza? Presta atenção. Primeiro eu olhei para a questão da alcalinidade, depois eu fui para a questão do cloreto, sulfato, beleza? Ou magnésio. Fechou? Então coloquei aqui. Já aumentei a taxa aqui, tá? Mas ainda assim o sulfato está muito alto. Então eu olho aqui para o cálcio. Essa quantidade que eu coloquei de 86, ela influenciou demais o cálcio? Influenciou um pouco, tá? Porém, o cálcio ele pode ir de 50 a 150, então ele está dentro dos meus parâmetros. Então eu posso deixar simplesmente assim. Agora tem uma coisa que você tem que se atentar. Você pode fazer abraçagem com esse perfil de água, tá? Você pode fazer. Por que a gente não adicionou nenhuma forma de sulfato aqui? Por quê? Porque já tem sulfato demais nessa água, tá?
Se você não tem uma osmose reversa, não tem o que você fazer, beleza? A gente vai voltar ao exemplo aqui com você utilizando a osmose reversa, beleza? Então, pensa no seguinte, se você não tem osmose reversa, você pode fazer a cerveja do jeito que ela está aqui, com essas recomendações, tá? Você pode pegar, inclusive, esse perfil de água aqui, tá? Você tem que adicionar 86 gramas de cloreto de cálcio, 58 de hidróxido de sódio, você joga tudo ali no mesh, né, na água, de preferência um pouco acima ali de 38 graus, que você vai ter uma eficiência de solução e ionização maior, enfim, para você dissolver melhor os sais. Coloca, faz a sua receita, faz o mesh, vai medindo o pH, no final você vê qual que vai ser o perfil, sabor, tudo, faz uma análise da sua cerveja para ver como é que ela fica. Não gostou? Analisa o que você pode achar que influencia demais. Ela está muito amarga? Muito amarga? Pode ser a quantidade de lúpulo que você usou, o lúpulo que você usou, pode ser o sulfato, tá? Provavelmente o sulfato vai fazer isso. Não chegou no valor, não chegou na percepção de malte que você queria, na percepção dos aromas do malte, dos aromas do sabor do malte, o dulçor que você queria. Pode ser a quantidade que você utilizou de malte, pode ser os maltes que você utilizou, ou pode ser o cloreto, beleza? Ela tá um pouquinho salgada, tá um pouquinho picante, ou qualquer coisa do tipo que você não soube identificar, pode ser o sódio, tá? O sódio pode dar uma percepção a mais de dulçor, ou ele pode dar uma percepção de salgado, dependendo da sua associação com o cloreto, né? Porque cloreto de sódio é sal de cozinha, tá? Então pode ser que você tenda a ter uma cerveja um pouco mais salgada, né? Ou uma percepção doce, né? Magnésio, a gente não adicionou, então provavelmente não vai mudar muito, e cálcio também não. Então isso aqui é um possível perfil de água. A gente não vai mexer com acidificação aqui, porque na verdade a gente quer aumentar a alcalinidade. E a acidificação diminui a alcalinidade, tá? A gente quer aumentar, fechou? Na teoria, se a gente for ver, tá ok. Mas pensa comigo. Olha só, alcalinidade residual eu quero em 120, tá? Então eu vou ter que aumentar um pouco mais o hidróxido aqui, tá? Então vamos colocar 70. 70, vamos colocar aqui 80, 124, vamos colocar então 75. Beleza, tá? 75. Por quê? Eu não adicionei, galera, quando eu adicionei aqui o cloreto de cálcio, eu diminuí a alcalinidade residual. Então, o cálcio, ele diminui a alcalinidade residual, tá? E então eu tenho que aumentar um pouco mais. Então eu coloquei 75, tá? Se eu colocasse 0, que era o jeito que estava aqui, tá vendo que vai para 136? Mas eu vou colocar aqui 75 para ele voltar. 75 não, né? Quanto que tava, gente? 68. Ai, meu Deus. Ó, 1, 2, 3, 86, tá? Então eu vou deixar aqui em 86 para a gente acertar esse perfil aqui. Ainda assim, quando eu coloco, o cálcio tá dentro, porque ele é de 50 a 150, tá? E aí, só que o problema, não tem nenhum problema. É isso. Pode fazer um perfil de cerveja com essa água aqui, que vai ser sucesso. Na verdade, não sei, você tem que testar, tá? Pensa no seguinte. Ai, Bruno, mas o pH não tá dentro do 5.4, 5.6. Gente, isso aqui é uma estimativa, tá? Isso aqui não necessariamente vai chegar nisso. Provavelmente não vai, tá? Então, a gente primeiro cuidou dos parâmetros que a gente tem controle, que é a alcalinidade residual, cálcio, sulfato, cloreto, hidróxido, tá? Bicarbonato, para depois a gente poder fazer isso. Agora, é o seguinte, galera. O que eu posso fazer? Isso aqui, testa esse perfil, tá? Testa esse perfil. Você pode, ao invés desse perfil, não utilizar ele. E aí você pode utilizar se você tiver o bicarbonato de sódio. Se você só tiver isso, você pode utilizar. Porém, não indico, porque você vai aumentar o sódio, tá? Você vai aumentar o sódio. E para você aumentar a alcalinidade aqui em 120, cara, vamos testar aqui, vem comigo então. 200 gramas desse sal, 250, 250 é muito, 150, 120, 100, 80, 90, 95,
95 gramas que eu tenho que colocar desse sal para aumentar a alcalinidade residual, né, a alcalinidade residual em 120. Lembrando aqui, ó, que a alcalinidade ela tá dentro, tá? Tá dentro. E a alcalinidade residual tá no parâmetro inferior, tá? Tá no inferior, porque é de 120 a 200. Mas olha só, galera, no momento que eu adicionei bicarbonato de sódio, eu adicionei sódio. O sódio aumentou. Então eu vou só zerar aqui, ó, olha para o sódio aqui, ó. Eu vou zerar aqui para você ver. O sódio está em 140, que é o que está na minha água, que vem na minha água. E aí, ó, se eu voltar aqui com o sódio a 95, eu aumento a minha água para 165. Eu aumento 25 ppm. Então, assim, eu não utilizaria o bicarbonato de sódio para fazer. Mas, se você só tem isso, beleza, não tem o que fazer. Agora, vem comigo que eu vou te mostrar uma possibilidade. Isso aqui é o perfil que você pode fazer o teste, tá? 86 de cloreto de cálcio. E, galera, eu também não sabia desse perfil antes de fazer essa aula, porque eu tô fazendo com vocês, porque eu peguei um perfil aqui na hora e tô fazendo com vocês, tá? É para vocês verem que não tem segredo. Você só tem que olhar os parâmetros um a um e ver o que está influenciando. Então vamos lá. Você pode fazer com esse perfil. Ou você pode zerar eles e pensar no seguinte. Você tem água de osmose reversa? Se você tiver, vem comigo. Tudo vai ficar igual. O que vai mudar aqui? A porcentagem de água de osmose reversa que você vai utilizar. Se você tivesse, eu posso utilizar 100% de água de osmose reversa, é como se você estivesse utilizando isso aqui tudo zerado, tá? Porque não vai ter nenhum parâmetro. Agora, se você só tem um pouquinho, se você consegue, sei lá, metade, metade de 1040 é 520. Então, eu consigo utilizar 520 litros de uma água destilada, de osmose reversa, e os outros 520 eu consigo utilizar dessa água com esse perfil, tá? Ou seja, se você pegar aqui, ó, 50% dessa água aqui, 50% de osmose reversa, de uma água limpa, pura, sem nada, e os outros 50% da água que tem esse perfil aqui, né? É isso que isso quer dizer. Se eu utilizar 80%, é 80% de uma água, né, de osmose reversa, límpida, e os outros 20% da água com esse perfil. Vamos supor que você consiga pegar metade. Se você faz isso, olha só isso aqui caindo pela metade, tá? Você vem pra cá, caiu pela metade. 25, 70. Aí já fica interessante. Você pode fazer o perfil a partir daí. Então vamos partir daqui para a gente poder aumentar a nossa alcalinidade. Agora fica muito mais fácil, tá? Agora fica muito mais fácil. O que a gente pode fazer? Quando a gente coloca água de osmose reversa, a gente diminui a alcalinidade, tá? O que é ruim nesse caso aqui, porque a gente quer aumentar a alcalinidade. E o processo de colocar água de osmose reversa, ele ajuda no contrário. Porém, por que a gente fez isso? Porque o sulfato está lá em 245. O sódio está em 140. Se você quiser que o sódio fique pela metade, se você quiser que o sulfato fique pela metade, ou fique menor ainda que isso, você tem que usar mais água destilada, água de osmose reversa, tá? Então, ou água deionizada, enfim, né? Você que vai usar. Então, olha só que interessante que já ficou isso aqui. Porém, você diminui também o cálcio, né? Então, vamos tentar adicionar a alcalinidade aqui. Vamos tentar chegar aqui nos 120 aqui, ó. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. Não sei também. 100, 80, 90, 95, 95. 95. Beleza. Agora que eu cheguei aqui, vamos olhar para o cálcio. Está em 69. Eu não vou adicionar sulfato, então não vou adicionar o sulfato de cálcio aqui. Vou adicionar cloreto, porque o cloreto eu quero aumentar para acompanhar pelo menos aqui a metade desses 120. Ou eu posso colocar 100 de cloreto, tá? Então vou tentar colocar 100 de cloreto. Estou pensando junto com vocês, tá? Olha como é que eu penso. Então, 50, vamos testar junto comigo aqui. 150, 100, caralho, acertei, mano, na hora. Ó, tá vendo que a taxa ficou mais ou menos parecida, 0,81? Tá? Se você quiser aumentar um pouco mais, você pode pôr 170 aqui. Beleza? 180. Vamos colocar a mesma quantidade? Ô louco, mano, ô louco. 1 para 1. Vem com o pai. Mas, vai, não vou ficar zoando não. Vai, vamos botar 100 aqui, vamos botar 120. Vamos botar 150. Isso aqui, galera, você pode desmarcar porque senão não vai adicionar na água
na água de lavagem, tá? Sempre esses botãozinhos aqui, ó, é quanto que você deveria adicionar naquele volume da água da lavagem. Vamos supor, só cortando aqui o raciocínio. Se você adiciona isso aqui, ó, eu estou adicionando 150 gramas nesse volume aqui, ó, tá? E aí, se você quiser adicionar e deixar a mesma proporção para a água de lavagem, você tem que adicionar 79,3 gramas aqui, ó, tá? Só uma explicação breve para você que está perdido nisso. Desmarquei, tá? Porque eu não vou mexer na minha água de lavagem. Só se ela tiver com um pH muito alto, eu posso reduzir acidificando ela, mas isso foi uma outra aula que eu já dei, tá? Então, 150, eu botei 100 aqui. Botei 100, vamos pensar aqui no seguinte. Quando eu faço isso, eu adiciono cálcio, e quando eu adiciono cálcio, eu diminuo a alcalinidade. A alcalinidade foi para 93, mas eu quero ela em 120. Então, novamente, eu vou ter que aumentar aqui o hidróxido de cálcio. Então, eu vou pôr 150, eu vou testar 120, 130, 125, 125, beleza? Olha para onde que foi o cálcio, para 124, já começou a ficar alto, porque o cálcio ele tem que ir até 150, tá? Então, galera, pensa comigo. Eu acredito que esse perfil aqui ele já esteja bem interessante, tá? Já esteja bem interessante em relação ao anterior. Magnésio não é um parâmetro que a gente tem que se preocupar tanto em relação ao cálcio, até porque o magnésio, eu falei para vocês, ele é adicionado pelo malte, tá? Seria interessante a gente tentar adicionar um pouco de magnésio aqui, sabendo que a gente diminuiu? Sim, a gente pode tentar aumentar esse magnésio pelo menos para 15 gramas, 15 ppm. O que a gente pode fazer? Adicionar aqui, ó, 20, 40, 50, 100 gramas, 120 gramas. Se eu adicionar 120 gramas, eu adicionei aqui pelo menos 15 ppm, porém eu aumentei o sulfato. Eu posso aumentar um pouco mais do cloreto aqui, que é 170 para 120 mais ou menos. 180, 200, beleza, 200. Só que eu adicionei magnésio, adicionei cálcio, diminuí a alcalinidade de novo. O que eu tenho que fazer? Aumentar de novo a alcalinidade, 150, 140. Beleza, 141, vai. Fechou. Isso aqui é um possível também parâmetro para você poder fazer a sua cerveja. Porém, o cálcio já está bastante alto. A concentração de sólidos aqui está alta. Coloquei 141 gramas disso aqui, 200 gramas disso, 120 disso. Então, a concentração desse mosto em relação a sais, né, sólidos totais, ela vai ficar muito alta. Isso pode diminuir a eficiência do seu processo. Até porque, nesse aqui, ó, tá dando 2,5 litros por quilograma. Porém, os próprios elementos ali, eles que estão dissolvidos ali, eles podem atrapalhar o processo, porque afinal a água ela é um meio para qual as reações ocorrem. Então, se você tem muitos sólidos ali, é como se tivesse uma população de gente enorme, você estivesse tentando chegar a uma pessoa e você não consegue chegar nela, tá? Então tem que pensar nisso também. Nanoscópio, enfim, né? Mano, é muito pequenininho, mas você tem que pensar também nessa concentração, só nesse exemplo que eu te dei, tá? Então, isso aqui é um possível, tá? Porém, eu ainda prefiro não adicionar sal de Epsom, então deixaria 0. E aqui eu voltaria para os parâmetros que eu falei para vocês, tá? 150, e aqui eu voltaria, não lembro quanto que estava, vou tentar adicionar aqui de novo tudo aqui, ó. 124. Beleza? Então, isso aqui já seria um possível também, se você estiver utilizando 50% de água de osmose reversa. Se você não tá, aí volta naquele parâmetro que eu te falei. A sua água já está com alto sulfato, tá? E você está aumentando demais a alcalinidade aqui, então você tem que aumentar você tem que mudar, né? Então que tava, acho que era isso aqui que tava, né? Se eu não me engano. Era isso aqui. Então, você pode utilizar esse perfil também se você estiver usando a sua água do jeito que ela tá aí, tá? Eu não sei qual que é os parâmetros da sua água aí, mas você tem que pensar dessa forma, galera. Você viu o tanto que é da hora fazer isso aqui? Tanto que é massa? Não tem segredo, não tem segredo. A única coisa que você tem que fazer é pensar, tá? É sair fora da caixinha e pensar como que você vai otimizar o seu processo, tá? Pensa sempre no seguinte, você tem que pensar no pH? Sim, porque o pH é importante, tá? Mas o que vai influenciar o pH? O que você tem controle? Você tem controle sobre a alcalinidade da água.
adicionando bases ou ácidos ou cálcio, tá? Bicarbonato, hidróxidos, cálcio, ácidos, né? H+, tem N ácidos, a gente já falou aqui, ó, deixa eu ver qual aula que a gente falou sobre isso. Como fazer a acidificação da água cervejeira, aula 16, eu falei sobre isso, falei sobre os ácidos, tá? Aqui também, química obrigatória para cervejeiros, eu também falei um pouco mais sobre isso. Então eu falei sobre várias vezes eu falei ácidos utilizados na abraçagem. Então assim, cara, tem muita coisa que você tem que voltar e tem que ver, assim, não dá para explicar tudo para você em uma aula. Porém, galera, o perfil, né, o perfil tá aqui, tá aqui. Se você quiser tirar um print aqui também disso aqui, tira aí, ó. Tira um print aqui. Agora tira um print aqui para baixo, ó. Só toda vez que você for utilizar aqui, dá os créditos, mano, dá os créditos. Tipo assim, fiz essa aula, puta aula pra você aqui, né? Fiz essa aula aqui pra você, então dá os créditos. Se você quiser me seguir lá no Instagram, Bruno_Furini, tá? Bruno_Furini. Me segue lá, manda uma mensagem se você gostou dessa aula, tá? Você vai me achar fácil lá, Bruno_Furini, lá no Instagram, tá? Que é por onde eu me comunico mais com as pessoas, tá? Então, galera, quem ficou até o final, né? Não poderia faltar. Hashtag raiz. Hashtag raiz. Manda um hashtag raiz aí pra gente poder, ou comenta nesse vídeo aqui, hashtag raiz, pra gente poder seguir fazendo essas aulas. E muito em breve eu acredito que eu abrirei as inscrições da comunidade Furini de Cerveja, tá? E eu quero criar essa comunidade junto com você, tá? Com você que quer evoluir, tá? Com você que ama cerveja, que ama o processo, que quer aprender. E eu vou trazer o melhor conteúdo pra você, tá? Então, eu só agradeço a sua presença, para você que chegou até o final dessa aula. Não esquece de me seguir lá, curte essa live ou manda para algum amigo seu, tá, que faz cerveja, porque todo cervejeiro ou cervejeira conhece alguma pessoa que faz cerveja, eu tenho certeza disso. Então manda essa aula para essa pessoa, tá? Recomenda esse canal, enfim. Vamos me ajudar que eu te ajudo também. Se você me ajudar, eu continuo fazendo essas aulas, pode ser? Combinado? Então, galera, só agradeço a sua presença e muito obrigado por participar dessa aula. Estou muito feliz aqui de ter dado esse conteúdo. Foi uma aula bem legal aqui, que eu tive bastante insight junto com vocês, tá? E pude mostrar na prática como que é construir um perfil desse tipo de água, tá? Então, até a próxima aula e te vejo lá.